falar do Atlético, né? O Atlético vai a Belo Horizonte enfrentar o América e pode se firmar entre os primeiros da Série A, né? Buscando essa vaga no G4 ali. É verdade, o jogo não é na Kyocera Arena, sequer na nova Arena da Baixada, né? O estádio do Atlético reformado pós-Copa do Mundo. O jogo é lá no Mineirão, palco grande para um jogo grande. E aí o América saindo de sua casa, né? Não jogando no Independência. O jogo teve essa alteração, foi marcado pro maior estádio lá de Belo Horizonte. Não, com certeza não vai estar lotado, né? Então o Atlético pode ter também a vantagem, já que o Independência é mais um caldeirãozinho, né? Um estádio menor, mais acanhado, que a torcida do América, quando vai em bom número, consegue fazer uma pressão maior. No Mineirão, o Atlético vai encontrar um campo maior do que o Independência e também um ambiente de menos pressão para enfrentar esse América Mineiro, que é o 18º colocado do Brasileirão. O Atlético pode entrar no G4 em caso de vitória. Como eu passei aqui, o Atlético não terá o Pedro Henrique suspenso, Zé Ivaldo favorito para começar jogando a partida deste domingo, jogo 11 horas da manhã, com transmissão aqui da Jovem Pan News FM, é claro. Transmissão nossa começa a partir das 10 horas, uma hora antes do jogo, trazer aquele esquenta na jornada esportiva bem legal pra você, tudo sobre esse jogão, e aí a transmissão que você vai acompanhar com certeza com a gente no microfone aqui da Jovem Pan News FM. Fernandinho e Pablo, fora. Fernandinho já era desfalque certo, o Pablo teria até condição, mas vai ser resguardado para a semana que vem para voltar para os jogos de Libertadores e Copa do Brasil. Portanto, o centroavante do Atlético não joga. E aí a formação deve ser muito parecida com o que o Paulo Turra está usando, com o Bento no gol, Madson seguindo na direita, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e o Fernando na esquerda. Fernando, aquela coisa, ainda não está 100%, teve pelo menos 2 lesões mais sérias no tornozelo na temporada, vem jogando ainda com um pouco de dores, mas o Fernando segue na posição. Lucas Esquivel, argentino de 21 anos contratado, só pode jogar a partir do dia 3 de julho, portanto o Fernando ainda vai ficar à disposição do técnico Paulo Turra, vai jogar como titular nessas partidas, até porque o Atlético joga domingo, depois tem 10 dias de descanso, tem só mais um jogo pela Libertadores, o resto é Campeonato Brasileiro, e aí pode dar um descanso pro Fernando a partir do mês de julho, quando o Lucas Esquivel estiver à disposição do Paulo Turra. Meio campo com o Eric, a dúvida é se vai com um meio campo mais ofensivo com Alex Santana ou o Hugo Moura, sendo mais defensivo. O Hugo Moura sai na frente na disputa pelos treinamentos do Atlético, então seria Eric e Hugo Moura, e aí o Christian voltando à titularidade no lugar do Davi Terans, e o ataque com Canóbio, Coelho e Vitor Roque é muito próximo do time titular do Atlético que jogou a última partida da Libertadores, que o técnico Paulo Turra tem utilizado nos últimos jogos, com os 2 pontas, Canóbio e o Coelho, e o Vitor Roque lá na frente, sem o Pablo ainda, com o Terans voltando ao banco de reservas, e o Vitor Bueno, que volta de suspensão, ficando também mais uma vez à disposição do Paulo Turra. Paulo Turra falou sobre essa partida contra o América, ele já fez uma avaliação de como pode ser esse jogo e do que ele espera pro jogo desse domingo, 11 horas da manhã, lá no estádio do Mineirão, na capital Belo Horizonte, em Minas Gerais. Virar a chave de novo, já falei para os jogadores no final do jogo que nós temos que vencer e vamos fazer de tudo para chegar em Minas Gerais, sabendo da dificuldade, respeitando muito o adversário, mas sabendo que nós temos que vencer e vamos fazer de tudo para que isso aconteça. Paulo Turra sempre fala, né? Temos que vencer, já falei para os jogadores que temos que vencer, e essa mentalidade vencedora, esse discurso da mentalidade vencedora é muito batido, é muito falado também pelo Paulo Turra nas coletivas de imprensa sobre o que ele diz para os jogadores. O Paulo Turra voltou a explicar um pouco, a falar um pouquinho sobre esse discurso de mentalidade vencedora que ele aplica no Atlético desde o início do seu trabalho, lá no mês de dezembro do ano passado. Sim, isso é muito importante, eu acredito, e eu não falo com vocês só por falar, para aparecer para o torcedor, ele sabe disso, porque no dia a dia a gente trabalha muito essa ideia de vencer, de vencer, de vencer, de vencer. É possível, nós somos competentes, nós temos potencial para isso, e a questão mental, então assim, implantando isso aí, os jogadores estão entendendo, estão trabalhando muito, é o dia a dia, passo a passo, e é um jogo, especificamente no domingo, que é um jogo muito difícil, mas nós temos condições, nós vamos fazer de tudo e mais um pouco para conquistar a vitória. O Atlético, né, que vive essa pressão diária, né? Jogo a jogo, tem que conquistar a vitória. O Paulo Turra teve essas 4 derrotas seguidas. A gente trouxe a informação aqui no Bate Pronto de que a pressão em cima do Turra estava muito grande no jogo contra o Botafogo pela Copa do Brasil, em que o Atlético... Não foi nesse jogo, foi no jogo depois pelo Brasileiro. Eu tô tentando me lembrar. Teve um jogo com o Botafogo no Brasileiro, na Arena.
ele deu a coletiva de imprensa monossilábico. Eu até fiz uma pergunta pro Turra. Você falou, acabou já que... Né, acabou rapidinho. E eu fiz uma pergunta pro Turra. Falei, Turra, te senti mais nervoso hoje, um pouco mais agitado. Ele falou, não, foi impressão sua. Mais algumas cobranças com o juiz e tal. Até conversei com ele fora dos microfones depois sobre isso. E ele disse que faz parte, né, essa pressão. Tudo isso que vem acontecendo nos bastidores do Atlético também. O Turra, claro, sabe que precisa vencer para ficar no cargo. O Atlético vinha de 4 derrotas seguidas. Perdeu pro Botafogo na Copa do Brasil e conseguiu classificação nos pênaltis. Depois acabou vencendo o líder do Brasileirão, o próprio Botafogo, na Arena, e agora tem 2 vitórias consecutivas. O Turra sabe que é vencer ou vencer no Atlético, todos os jogos importam, a pressão vem de dentro. E o que eu tava dizendo antes, acabei divagando um pouco, Jana. O que eu tava dizendo antes era o seguinte... Tá na cadeira do Linhares aí. É por isso, né? É por isso. Boa. A questão é a seguinte, o Paulo Turra sofre uma pressão interna, e sofreu uma pressão interna até semana passada muito grande. O Petralha voltou a Curitiba, saiu do hospital, está em casa, afastado de suas funções, é verdade, como presidente, mas participando em conversas com a diretoria do Atlético, que está no comando do clube agora. Ele não assina mais nada, mas ele conversa diariamente. E o Petralha, ele mesmo, tinha feito uma pressão já sobre o trabalho do Paulo Turra pelas derrotas. Então a informação que eu tinha era que em caso de derrota para o Libertad no meio de semana, agora na quarta-feira na Arena, o Paulo Turra poderia ter sido demitido. Mesmo passando na Copa do Brasil, mesmo vencendo o Botafogo. Isso não se confirmou, o Atlético venceu, agora tem 2 vitórias consecutivas, mas o Paulo Turra sofre essa pressão diária internamente. Então, pra ele, é claro, né? Ele quer ficar no cargo, ele quer continuar no trabalho. Pra mim, eu acho muito infundado isso, por tudo que o Atlético vem mostrando nessa temporada. Mas não sou eu que mando, né? Não sou eu que assino nada. E o Paulo Turra sabe que precisa vencer, implanta esse discurso de mentalidade vencedora. E pro Atlético é isso sempre, né, Jana? Acho que o patamar tá muito lá em cima também. E a cobrança vai ser assim, né? Porque depois que o Atlético passou dessa fase ali dos 4 jogos que não conseguia vencer, contando inclusive o jogo contra o Botafogo pela Copa do Brasil, que não conseguiu a vitória, mas se classificou nos pênaltis, né? Acho que muito por conta da defesa, né? Muitas participações do Bento. Em vários momentos o Atlético poderia, em alguns jogos em que demonstrou determinada evolução ali, ter tomado empate ou a virada, mas o Bento garantiu, né? Muito seguro defensivamente. E talvez até pelo fato do Atlético não demonstrar em campo, ofensivamente, que tem a capacidade de ganhar os jogos com um pouco mais de tranquilidade, né? Que nem ele fala da questão do pensamento da mentalidade vencedora, né? É um pouco daquele saber sofrer, né? Que já vinha de outros anos, porque o Atlético acaba tendo essa dificuldade, às vezes, de controlar o adversário, de conseguir explorar ali as transições defensivas. No jogo contra o Botafogo, o primeiro tempo foi bem equilibrado, mas muito por conta também das participações do Bento. No segundo tempo, o Atlético conseguiu ser mais rápido, conseguiu apostar mais nos contra-ataques, deu trabalho pro Lucas Perry, mas se mostrou um time seguro defensivamente. Mas os placares são magros, né? Não é aquela construção assim de jogadas em que o Atlético chega muitas vezes com perigo. Então, contra o Botafogo foi assim, conseguiu vencer por 1-0, né? Deu aquela tranquilizada, melhorou em relação aos últimos jogos. Aí contra o Libertad, não foi um jogo fácil também, né? Apesar da vitória, do resultado que deixou o Atlético já tranquilo em relação à classificação, né? Já está garantido aí na próxima fase. Teve o golaço do Christian, que eu acho que é o que né? Arrancou o brilho no olhar ali do torcedor, que viu ele entrando e fazendo aquele espetáculo, né? Mas o jogo foi muito truncado. E salvou um desempenho ruim, né? No jogo. Porque o Atlético teve muita dificuldade, principalmente no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Libertad ali fechando muitos espaços, então o Atlético não conseguia sair pro jogo, tinha bastante dificuldade de conseguir ter essa criatividade para sair com a bola no chão, né? E arriscava pouco também. Então, com o segundo tempo e as mudanças ali, o Atlético melhorou um pouco, mas ainda é aquele time que não passa muita segurança nesse sentido, né? De, poxa, vai vencer tranquilo, né? Você achar que não vai ter o saber sofrer, mas ele acaba sempre acontecendo. Acredito que contra o América, o Atlético é superior. Ali, pelo menos na prancheta, no papel, é um time superior e tem condições de vencer com tranquilidade, com um pouco mais de tranquilidade. Principalmente que vem também com essa
cabeça melhor, né? Por vir já de 2 resultados positivos, que dão um novo ânimo para a equipe, dão uma nova confiança para os jogadores que estão ganhando oportunidade, que estão voltando a figurar ali entre os titulares em alguns jogos. Então isso, logicamente, que deixa um ambiente mais leve. Isso é fundamental também para trabalhar. Então acredito que vai ser um jogo em que o Atlético tem plenas condições de conseguir controlar a partida mesmo jogando fora de casa. Mas é um time que ainda carece, talvez, desse jogador que consiga demonstrar em campo um pouquinho mais de qualidade para finalizar as jogadas, para encontrar os espaços. Eu acho que a ausência do Fernandinho também vem pesando bastante, né? Pra gente não tá vendo talvez aquele Atlético que a gente viu, com certeza, antes, né? Em abril ali, até no Campeonato Paranaense, enfim, mas no comecinho dos campeonatos ali da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, em que era um Atlético que parecia um pouco mais consistente no setor ofensivo. Falhava defensivamente, muitas vezes na bola aérea, né? Às vezes tomava um gol, mas não sentia tanto porque a vitória sempre vinha, né? Então, quando deu essa oscilada, eu acho que viu que o time realmente, às vezes, não tem um jogador, assim, um substituto à altura, nesse sentido, como o Fernandinho, que, poxa, tem muita versatilidade ali no meio-campo, né? Mas